a fugir, ele caiu e ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Até aqui. Santo Espírito de Deus, Senhor, vem mesmo, como o Senhor já está. Nós já podemos sentir a tua presença no nosso meio, como é maravilhoso, Senhor. Como é maravilhoso sentir a tua presença, Pai. Pai querido, eu quero te pedir que a minha voz se cale, que teu Santo Espírito se apodere dela e a conduza segundo o teu propósito, o propósito para o qual o Senhor enviou essa palavra. Fala com cada um individualmente, sussurra, Senhor, no ouvido de cada um dos teus filhinhos que estão aqui, tira todo o bloqueio. Se alguém tiver com dores, Senhor, toca agora, tirando todas as dores, para que não haja nenhum impedimento físico, nem emocional, nem espiritual, para que os teus filhos possam receber essa palavra, e essa palavra venha do teu trono para manifestar a tua glória nesse lugar, e que toda a honra, toda a glória nós entregaremos somente a ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Podem sentar. Nós já vimos várias historinhas tristes aqui agora, né? Então vou contar mais uma para vocês. A história de Mefibosete. Ele, com 5 anos de idade, bom, primeiro o vô dele era o Saul, né? E o pai Jonatas, ou seja, ele era de uma descendência de reis, de reinado, né? E então, imagina, até os 5 anos, o quanto ele deve ter sido mimado, paparicado, tudo do bom e do melhor, cheio de pompas e circunstâncias, porque ele futuramente seria um rei. E acontece que aos 5 anos de idade, um trágico acidente aconteceu com ele. Primeiro, decorrente da desobediência do avô, né, Saul. O Saul perdeu o reinado, que a gente já conhece a história, eu espero que todos conheçam a história, né? Senão vai estudar depois um pouquinho lá no CEAR, né? Então, ele perdeu o reinado, em consequência disso houve muitas guerras, muitas lutas. Jonatas morreu também, e veio essa notícia para para babá do Mefibosete: olha, o pai e o vô dele morreram, e vão vir pegar o Mefibosete também, porque ele era a descendência, e a ideia era que se matasse toda a descendência do rei. E aí, ela, com amor, com cuidado, com zelo por ele, pegou a criança e saiu correndo. E nessa correria ela caiu e ele machucou os 2 pés e ficou aleijado. E porque ele ficou aleijado, né, naquela época, e vamos falar bem a verdade, até hoje em dia, em alguns lugares e algumas pessoas tinham a resistência, preconceito, e ele não pôde assumir o reinado. E então levaram ele para Lodebar, um lugar terrível, um lugar de miséria, um lugar onde não tinha nada. Tanto é que Ló é 100 e Lodebar é pasto, né? Levaram ele para lá. E ele ficou lá, cresceu lá. Cresceu um menino que era para crescer num reinado, filho do rei, neto do rei, filho do príncipe. Foi criado num lugar onde não tinha nada, absolutamente nada, não tinha pasto. Já era o nome desse lugar porque ela não tinha fertilidade, nada crescia, nada vingava naquele lugar. Era um lugar de sequidão, um lugar de infertilidade. E ele foi conduzido para esse lugar. E lá ele cresceu como um pobre, um mendigo, na verdade, porque ele não podia produzir nada, ele não podia fazer nada. Ele ficou dependente totalmente das outras pessoas e da esmola, da mendigância de outras pessoas que o que desse para ele. Então, um trágico acidente, né? Um momento, um dia, um acontecimento fatídico marcou a vida daquela criança para todo sempre. Mudou a história dele. Paralisou não apenas os pés dele, porque ele ficou aleijado, mas paralisou a vida dele, paralisou o futuro dele, paralisou os sonhos dele, paralisou a história dele. Começou uma história linda, uma criança que nasceu perfeita, né? E depois aconteceu esse trágico acidente que marcou o físico, com certeza marcou o emocional dessa criança, que cresceu nesse lugar terrível. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas não acontece isso? A criança nasce linda, toda criança nasce linda,
né? Nasce com um futuro promissor, com uma história promissora. Ninguém nasce sem pai, né? Nós vimos nosso colega, nosso tio está lá falando, né? Mas ninguém nasce sem pai. Para nascer precisa ter um pai. Muitas vezes nasce com o pai, nasce com a mãe, tem uma história para... Às vezes já nasce fruto de uma história ruim, mas às vezes nasce com uma perspectiva de um futuro, com sonhos para crescer, para desenvolver, né? E aí algo acontece no meio desse caminho. Às vezes até os próprios pais machucam, magoam, ferem, como aquela babá. Ela amava Mefibosete, ela não queria machucá-lo, ela queria protegê-lo, mas ela no desespero, ela acabou machucando e ferindo, marcando. Quantos de nós, muitas vezes somos marcados por pessoas que nos amam, que amam profundamente? Quantos de nós já fomos marcados por palavras, por situações, às vezes situações trágicas, terríveis mesmo, que aconteceram no passado, situações de perda, situações de abuso, situações terríveis que aconteceram no passado, que marcaram. Mas, às vezes foram simples palavras, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que destroem, palavras que rompem os sonhos, palavras que paralisam. Às vezes são só palavras, muitas vezes são só palavras. E as palavras são sutis, ninguém percebe. Não foi um acontecimento trágico, não foi algo tão terrível. Poxa, mas só falou isso, só falou aquilo. Mas entrou, feriu, doeu. E porque falou, nunca mais conseguiu caminhar, nunca mais conseguiu prosperar, nunca mais conseguiu seguir. Abortou os sonhos, abortou aquilo que era o plano de Deus na vida. Quantos de nós conhecemos pessoas assim? Quantos de nós somos marcados dessa forma, como Mefibosete? E vivemos à deriva, à margem daquilo que Deus tem para nós. Tem pessoas que não conseguem progredir, não conseguem. Pessoas que vivem em relacionamento, de relacionamento em relacionamento, de relacionamento e não conseguem firmar em um relacionamento. Não conseguem crescer, não conseguem desenvolver relacionamentos saudáveis. Porque lá atrás foi marcado de uma forma que não consegue ocupar esse lugar. Fica lá, está lá em Lodebar, está lá no lugar da sequidão, no lugar da solidão. Às vezes está rodeado com um monte de pessoas, mas se sente sozinho. Talvez você seja essa pessoa que vive no meio de um monte de pessoas alegres, felizes, mas quando você olha, você não se sente alegre. Você sente um vazio muito grande dentro do seu coração. Você se esforça, quer fazer parte, quer se incluir, mas não consegue se sentir pertencente. Se sente excluído, se sente rejeitado, se sente não merecedor, se sente afastado. Tem pessoas que não conseguem conviver. Deus abençoa, Deus coloca no lugar. Mas vamos ler outra palavra agora. Quero que você abra a sua Bíblia. Em 2 Samuel 9.